Fala, Ricardo. Sozinho na sala até agora. Já andei chatinho pro negócio. Pessoal, oi Tiaguinho, tudo bom? Tá melhor, cara? É o seguinte, vou falar hoje sobre planejamento de carreira, sobre os primeiros passos que a gente tem que dar para ter uma carreira de sucesso, para chegar onde a gente quer chegar na carreira. E ah, saímos do áudio e entramos no vídeo. Estamos bem, estamos afinados, Ricardo. E aí, gente, é o seguinte, muita gente fala comigo sobre planejamento de carreira como se o planejamento de carreira fosse uma responsabilidade da empresa, como se o planejamento de carreira fosse um órgão do RH, como já foi no meu tempo lá atrás, e eu sempre repito para os meus clientes que nunca vi um planejamento de carreira feito pela empresa dar certo. Ou, assim, raríssimas exceções, mas a gente não pode contar com a exceção. Por que planejamento de carreira feito pela empresa não dá certo? Porque depende da performance da pessoa que está sendo acompanhada, depende de ter vaga para os próximos cargos que ela almeja, depende do mercado estar bem, estar aberto e comprador para aquilo que ela vende, depende de uma série de fatores externos que absolutamente não depende da boa vontade da empresa e do RH. Então, o que eu falo sempre? Planejamento de carreira é responsabilidade sua, responsabilidade de cada um. Planejamento de carreira é cada um cuidando da sua própria vida, inclusive nos aspectos profissionais. É óbvio que quando você pode dividir com o seu gestor, com o RH, tal, para eles saberem qual é o teu plano e para eles saberem o que você quer em termos de progressão de carreira e, na medida do possível, contribuírem com isso dentro da empresa, com aquilo que tiver no alcance deles, é ótimo. Quanto mais aliados você tiver, melhor. Não só dentro da empresa, mas em qualquer lugar. Né? Fora, amigos, enfim, família, quem puder te ajudar na carreira, deve ajudar. Mas a primeira coisa, o primeiro passo para a carreira de sucesso é saber: a minha carreira é responsabilidade minha, ou seja, a tua carreira é responsabilidade sua. Isso não é fácil de definir, de aceitar no primeiro momento, porque muita gente começa na carreira por oportunidade. Né? A pessoa provavelmente, não sei com quem está assistindo, quem vai assistir depois, que vai ficar gravado isso, eu não sei como é que é a história de cada um, mas muita gente começa numa carreira profissional porque arrumou um emprego lá e foi lá trabalhar naquilo e acaba estudando alguma coisa da área e vai evoluindo dentro daquela carreira. É lógico que não tem nada de mal nisso, desde que você aproveite bem e comece a planejar a carreira a partir daí. Né? Então, o planejamento de carreira é como se fosse um mapa. O mapa de uma viagem. Que você tem duas certezas quando você tem vai programar uma viagem. É o ponto de partida e é onde você quer chegar. O caminho tem uma infinidade de possibilidades. E que muitas vezes a gente não consegue enxergar sozinho. Por isso que aí é legal ter uma mentoria, por isso é legal ter alguém que apoie, que te oriente, que te ajude nisso. Porque a gente tem muitas vezes, muita gente tem uma visão curta, só da operacional ali do dia a dia tal, e não consegue enxergar o contexto todo. E ter alguém que vê de fora, isento de paixão, com mais técnica, com processo, com algumas habilidades adicionais, te ajuda absurdamente a enxergar isso. Mas tem um problema ainda nisso. Tem gente que não consegue saber nem que ponto está. Não consegue saber nem o ponto de partida. Quer dizer, se eu não sei nem o ponto de partida, como que eu sei o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? E aí, esse mapa, ele tem nuances, várias, nuances muito diversas. Então, identificar o que eu quero e por que eu quero é o fundamental. O porquê
na carreira de qualquer um é o que move, é o que faz a pessoa levantar da cama, faz levantar e trabalhar. Se eu não sei por que eu quero um objetivo X de carreira, eu não vou executar o mapa, eu não vou percorrer meu mapa. Certo? Eu vou só fazer o dia a dia mesmo e boa. Então, quando você identifica aonde você quer chegar, você tem que saber por que eu quero chegar lá. E esse porquê pode ser os mais diversos motivos do mundo, desde que seja seu. Imagina que você está fazendo isso por alguém ou para alguém. Ou imagina que você fala, não, isso aí está no meu coração, tal, mas aquilo não te dá dinheiro. E ali na frente você vai ter dificuldade para manter o trabalho, para manter o emprego, para manter a tua família, o bem-estar da sua família. Então, dentro desse porquê, a grana é um componente importante. Quer dizer, não tem vergonha nenhuma de falar, eu vou trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro ou que eu quero ganhar dinheiro. Precisar não é melhor do que querer. Elaine, já te chamo aqui, tá? Você entra e fala comigo, sim. Mas querer ganhar dinheiro é muito mais forte, muito mais legítimo, muito mais motivador do que precisar ganhar o dinheiro. É mais ou menos assim, como você ter um objetivo para o futuro ou ter um objetivo para o passado. Quem precisa do dinheiro provavelmente é para pagar uma dívida, para cumprir um compromisso que já contraiu. Então ele precisa e já está devendo. Quem quer o dinheiro para construir, ele quer para comprar alguma coisa, ele quer para evoluir na vida, ele quer fazer uma viagem, para trocar de carro, para dar conforto e segurança para a família. Enfim, ele pode querer por motivos muito nobres. Ou não. Quem trabalha honestamente tem direito a lazer, tem direito a futilidades, que os que você gosta é carrão, é uma viagem internacional, tem que aproveitar isso. Mas é muito melhor que seja para isso do que seja porque precisa, porque eu já estou devendo. E aí a vida vira um parto, vira um karma. Eu vou, para não perder o time aqui da Elaine, você quer entrar ainda, Elaine? Eu vou te chamar aqui. Um minuto só. Eu não estou conseguindo chamar. Elaine, você não quer pedir de novo aqui, por favor? Oi, Cristiano, tudo bom? Que bom ter aqui você. Então é o seguinte, gente. O que a gente vai falar aqui hoje, e aí quanto mais vocês participarem aqui, melhor, é da importância do plano de carreira para a gente chegar no objetivo que é o sucesso profissional, que é a realização, que é a plena satisfação das nossas necessidades e mais do que isso, né? É de poder ter aquela certeza que consegue dar segurança e conforto para a gente, para nós próprios, para a nossa família. E muita gente apanha, muita gente tem dificuldade nisso, porque simplesmente vai viver cada dia de uma maneira que for lhe apresentado. A gente não pode aceitar, o dia a dia é assim que vai ser. O que eu posso fazer da parte ativa para mudar isso? Certo? Então, a primeira coisa, como eu falei, é ter o plano de carreira, que é o mapa. Eu tenho que saber onde eu estou, eu tenho que saber onde eu vou chegar. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Quem tem aqui que pode compartilhar comigo aqui uma meta de carreira, uma meta profissional? Fala, Marinho, bem-vindo. Uma meta profissional clara. Ainda que seja, né, eu falo, né, eu vi o Marinho entrar aqui, Marinho é da minha geração. Não tem idade para isso, não tem limite para isso. A gente pode chegar, ter metas renovadas a cada conquista. Né? Não tem, o ponto de chegada é o começo do declínio. Então, saber disso é importante, mas ter
apoio, suporte, quem te ajude a chegar aonde você quer chegar é importante. Né? Eu falo por mim, eu entrei no banco, como a minha carreira inicial para fazer o que eu faço hoje foi de banco, eu entrei no banco por mais absoluto acaso total, essa história é louca. Por quê? Eu era jogador de futebol e jogava profissionalmente do futebol de salão, imagina, no interior de São Paulo, futebol de salão na década de 80, não pagava mal, e eu vivia daquilo e de outra meia profissão que era DJ de rádio e tudo mais. E aí, um banco me convidou para jogar futebol de salão e para disputar um campeonato bancário lá. Ah, você disputa o campeonato pra gente? Ah, disputa, só que tem que trabalhar no banco. Eu falei, vocês estão loucos. Imagina eu, jogador de futebol e DJ, ia trabalhar em banco, né? Não cabia na minha personalidade. Eu era um cara, né? Porra, não imagina, né? DJ e jogador de futebol. Imagina o estereótipo aí que não é muito diferente do que era naquela época. E aí eu entrei no banco pelo salário. O salário era muito mais do que eu ganhava e seguro tal, mas com toda a liberdade para jogar bola tal. E aí eu falei, pô, já que eu estou aqui, eu vou fazer esse negócio direito. Só que eu não sabia o que era direito. Eu não tinha quem me orientasse, eu não tinha quem me incentivasse. Nessa mesma época, e a história é louca por isso, eu comecei a namorar a Flávia, que é minha esposa. Foi praticamente na mesma semana que eu entrei no banco, comecei a namorar ela. E eu tinha dicas, olha só. E quanto que é difícil você ficar tendo dicas. Por quê? Primeiro tem que ter quem dê a dica. Segundo, você tem que entender que aquela dica te serve. E quem me dava essas dicas na época era a minha sogra, que hoje já é falecida, mas que eu sou muito agradecido a ela, porque ela falava assim, Luiz, agora você está em banco, era bom que você voltasse a estudar. Eu não tinha ensino médio, com 19, 20 anos, sei lá. Eu não tinha ensino médio, com 19 anos exatamente. E assim, pô, você está no banco, estudar faz todo sentido, né? Pelo menos, né, fazer ensino médio e tal. Na hora que eu comecei a crescer na carreira, tal, rapidão, com 24 anos, eu era gerente de conta, minha sogra falou para mim numa conversa de almoço de família lá, Luiz, agora você vai ver a dificuldade que é lidar com pessoas. Porque até então eu era operacional lá do banco, lá era fazer contabilidade, fui caixa e tal. Eu não tinha que gerenciar ninguém, não tinha que administrar egos e nada, né? A não ser eu com meus colegas, e eu podia me isolar simplesmente ou não, né? Fazer do meu jeito. Mas ela me deu essa dica, você tem que administrar pessoas. E eu comecei a entender que pessoas não é só eu sendo o gestor lá, é eu com o cliente, né? Tem várias relações interpessoais envolvidas na carreira que a gente não pode negligenciar. Às vezes, eu quero me relacionar bem com o meu chefe, e com seus pares, e com a sua equipe, e com o seu cliente, e com um acionista, e começa, não tem fim essa teia, né? Todas as relações são importantes. E aí a gente não pode depender de dicas. Tem que ter alguém que te suporte nisso, que te ajude a conduzir esse processo todo. Né? Porque senão fica fácil, eu vou lá, toco o meu negócio, vou embora, acabou. Não é assim. Para você ser gestor, para você evoluir na carreira, para você ter um cargo de gerência, para você ganhar os 5 dígitos de salário que a gente tanto almeja, que vocês com certeza merece, pode entrar e pode conseguir, eu falo o seguinte, tem que ter controle disso. O plano tem que ser bem feito. A execução do plano tem que ser levada a sério o tempo todo. Porque fazer plano também, não resolve muita coisa. Não ajuda. Oi, Vânia, tudo bem? Bem-vinda. Rondinelli, beleza ver você aqui. Então, isso é importante porque, primeiro, tem que saber que é um mapa. Segundo, tem que saber, para traçar o mapa, tem que saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Terceiro, tem que saber que ter o plano, ter o mapa, não te leva onde você quer chegar. Não vai chegar. Não é... Pô, quantas resoluções de ano novo vai vir
gaveta, vira um negócio que você consulta de vez em quando. Olha o que eu pensava lá em janeiro e agora não é mais realidade. E às vezes deixa de ser de verdade. Por isso que eu falo, o mapa é um norte, é uma orientação. Porque muitas vezes, eu até marquei aqui para falar com vocês, o caminho não é linear. O caminho não é aquele caminho, eu vou por aqui, eu vou chegar lá, com certeza eu vou chegar. Já aconteceu comigo, eu estou no caminho, o caminho está legal, do jeito que eu tracei, eu acho uma coisa bonita pra caramba no caminho, legal, que faz a minha cabeça, que faz sentido para mim, eu desisto daquele objetivo lá e paro no outro. Isso tem que ser legítimo, tem que ser verdadeiro e tem que ser testado. Né? Não é assim, aquele super volúvel, né? Que agora não é isso, agora é aquilo, tal, e nunca sabe onde quer chegar na carreira. Né? Eu fui bancário muito tempo e na hora que eu cheguei, tinha certeza que a carreira de bancário não fazia mais sentido para mim. Eu trabalhei mais 10 anos no banco, sei lá. Talvez não tanto, mas por quê? Porque eu tinha que preparar outra, né? Que não é ficar louco e sair fora. Então, a gente ter consciência de que esses passos são importantes, e isso acontece, eu sempre dou exemplo para falar de quanto o caminho não é linear, eu dou exemplo do rio. A gente entra num rio, imagina se nós somos um rio, você é um rio. Pode ser aquele riozinho que está lá, é todo sinuoso, ele tem que ser adaptável, ele tem que fazer curva de obstáculo maior que ele. Não adianta, um rio, um curso d'água qualquer que seja, ele não enfrenta o obstáculo, ele contorna. E tem que saber contornar e tem que saber sair do outro lado com força. Só que o riozinho que vai contornando tal, de repente ele pode desaguar numa coisa maior, num rio maior, e tudo aquilo que ele era como riozinho pequeno, ele continua sendo no rio maior com muito mais potencial, com muito mais força, com muito mais capacidade de mobilizar e tudo mais, e ele pode continuar. A saga do riozinho que vai crescendo tal, não é difícil de imaginar, é o rio desaguar no mar. E o mar é possibilidades infinitas. Só que qualquer um desses que tenta cavar o negócio na marra, enfrentar um obstáculo maior que ele, morre e não chega em lugar nenhum. Né? Então, e outra, se você está lá, você é o navegante que está no riozinho, como eu falei, você está navegando, está indo, o curso está legal, observa tudo. A tua carreira não é aquele negocinho que tem começo, meio e fim, totalmente previsível e programado. Por mais que a gente fale de planejamento de carreira, o planejamento de carreira é assim, é a orientação que eu quero ter para poder chegar onde eu imagino hoje. Imagino hoje. E aí, com as oportunidades aparecendo no caminho. Hoje eu estava conversando com uma cliente minha numa sessão de mentoria e ela estava toda incomodada porque ela saiu de uma função, de uma área que ela estava, numa empresa, uma empresa grande, e saiu e foi para uma outra área lá, bem contra a vontade dela. E nós conversamos bastante sobre isso, ela estava muito chateada e eu ajudei ela no que eu conseguia a enxergar as possibilidades que tinha naquele lugar. Que era assim, imagina gigante com gigante. Né? Um grande banco espanhol com a maior empresa de logística e distribuição de produto, de venda de produto do mundo. Ela sai da estrutura de um, vai para a estrutura do outro, prestando serviço para a mesma empresa. Né? Eu não vou falar que é Santander e Amazon, porque senão vocês... Eu falei, olha o que tem aqui do outro lado. E depois, 15 dias depois que aconteceu o fato, ela super realizada, fazendo um monte de projeto, um monte de coisa. No primeiro momento, qual que é o instinto? É ficar achando que, me tiraram de lá, eu queria ter ficado lá, não sei o que e tal. E fica sofrendo com o negócio que já passou. Né? E aí, eu posso me vangloriar disso, mas não é milagroso nem nada disso. É simplesmente sair, eu não estou envolvido emocionalmente como ela estava, não estou me achando excluído, não me achando preterido, nada disso. Eu só falo para ela, tem mais oportunidade lá do que aqui, ou no mínimo igual. E aí, verdade. E num momento desse, a carreira pode dar uma guinada absurda. No caso dela, estando na mesma empresa, prestadora de serviço e tal, que não muda nada.
Mas pode dar uma guinada absurda, simplesmente porque alguém mexeu uma peça que não foi mexida por você. E aí, estar preparado para isso é o grande lance. Tem que estar preparado. Não vai conseguir as oportunidades todas possíveis, todas as possibilidades, se ficar engessado olhando para um lugar só. Né? Tem que ampliar a visão, tem que enxergar oportunidades, tem que entender as mudanças. Né? Agora, não tem nada mais forte do que as mudanças que nós estamos sendo obrigados a viver. Imagina quem planejou a carreira quadradinha. Eu estava falando agora, antes dessa reunião, até o Ricardo Avancini tinha entrado aqui na nossa live, e acabou de desligar o telefone, eu entrei na live, ele pegou e falou, saímos do áudio e entramos na live. E a gente falava isso. Eu, há um ano atrás, eu não queria de jeito nenhum fazer um workshop online, porque eu sou do contato, eu sou da energia, de troca pessoal e tal, e de repente eu me vejo obrigado a fazer workshop com 30, 40 pessoas, dar palestra para 1.500 online. Estranho. Mas eu eu vi que é assim que vai funcionar o mundo agora, e eu gostei de fazer. Quer dizer, precisa fazer presencial, eu faço, precisa fazer online, eu faço. Mas o que eu estou dizendo é que a adaptabilidade é que vai determinar o sucesso na carreira. Eu quero ir ali, eu vou dar porrada até na sombra para chegar ali. Não vai chegar ali. Entendeu? Então, eu queria aproveitar aqui, trocar ideia com alguém aqui. Eu conheço vários que estão na área. E ver se alguém quer falar comigo a respeito de uma experiência de carreira, principalmente de quanto uma orientação, uma ajuda externa, uma dica de alguém pode contribuir para melhorar, para mudar ou para reorientar a carreira. Quem me ajuda? Tá aí ainda, Vânia? Vamos falar? Não. Então vamos lá. Então é o seguinte, quando a gente define objetivos e metas, o principal desses objetivos e metas é que ele seja forte, importante, muito, muito, muito significativo para a gente. Por quê? Porque senão na primeira dificuldade, na menor dificuldade, a gente acaba desistindo dela. Né? E o conformismo faz isso. Se eu estiver ganhando dinheiro, se eu estiver pagando as contas, que é a pior coisa do mundo, né? Aquele que trabalha com a intenção de pagar as contas. E é legítimo, lógico, a gente tem que trabalhar para isso. Mas não só para isso. Porque tem 3 níveis de satisfação humana, que primeiro, é o prazer. Então, o trabalho tem que te dar prazer. O segundo é a satisfação das necessidades. E aí muita gente para aí, que é a satisfação da necessidade de pagar minhas contas. E o terceiro é a realização, certo? Então, quando você define objetivos e metas de carreira, tem que pensar nessas 3 coisas. O teu trabalho tem que te proporcionar prazer. Você tem que gostar de ir para a empresa todo dia, você tem que gostar de estar lá naquele lugar, gostar do ambiente geral e tal. Isso não quer dizer que vai ser país das maravilhas, que vai ser tudo lindo todo dia. Vai ter pressão, vai ter cobrança, vai ter resultado para entregar. Vai ter muita coisa para a gente poder... Estou me dando uma dica aqui. Para a gente poder atingir o nosso objetivo. Então tem meta para cumprir, tem tudo isso. Porém, quando você tem prazer para trabalhar, mas não tem a satisfação satisfeita, né, a satisfação garantida, quer dizer, a satisfação das suas necessidades atendidas, você trabalha pelo prazer e não paga as contas, não adianta. Tem um trabalho legal pra caramba, que eu já passei por isso. Trabalhava numa gravadora que tinha 1000 problemas financeiros, atrasava meu salário, mas era legal trabalhar lá, muito legal. Então, quando eu passei por essa situação, quando eu comecei a passar por essa situação, foi quando eu procurei um coach para mim.
Foi a primeira vez que eu ouvi falar em coach, lá em 1990 alguma coisa, né? Talvez começo de 2000. E aí eu falei, eu quero me reposicionar. E aí eu começo a entender essas coisas. A terceira é a realização, tem que bater com os meus valores, né? Hoje eu faço aquilo que me realiza mesmo. Mas eu não consegui enxergar isso sozinho, porque eu tinha um emprego, eu tinha um salário que estava tendo 1000 problemas lá e eu adorava aquele lugar. Por exemplo, na hora que eu entendi que eu não estava feliz plenamente, eu tinha momentos de prazer, era legal algumas coisas que eu fazia lá, mas chegava no fim do mês era problema, chegava na hora de fazer orçamento doméstico era problema, chegava na hora de fazer uma viagem eu não podia. Então, eu tive que ter um auxílio, uma orientação para mim, porque eu estava viciado naquilo. E o trabalho muito legalzinho é viciante mesmo. E aí a carreira se perde nisso. Se perde, você não cresce, mas como é gostoso isso, você vai. O intermediário aí, que é a satisfação da necessidade, é talvez o pior deles. Um trabalho que te oprime, que te deixa lá sem perspectiva nenhuma de crescimento, de desenvolvimento, mas que te paga um salário bacana, que te garante pagar as contas e viver a vida bem. Você se acomoda, você fica preso àquele salário, como se fosse preso numa gaiola de ouro. E obrigado, Belarmino. Se você quiser entrar aqui comigo, a gente conversa. E a gente fica preso na gaiola de ouro achando que está tudo resolvido. E não está. Então, na hora que o salário te acovarda, você começa a ver que não é só salário, é também salário. E quanto maior, melhor. Salário é a parte fundamental do negócio, porque é o que te dá a possibilidade de estudar mais, é a possibilidade de fazer um network maior, mais efetivo e poder satisfazer as necessidades da sua família no sentido de dar uma educação melhor para o filho, de ter um conforto material que você goste, seja ele qual for. E aí, é que o Belarmino falou aqui, eu posso afirmar que o Luiz foi um mentor que me orientou num momento difícil na empresa. E que não teve final feliz, né, Belarmino? Que a gente sabe que a carreira é uma sequência de eventos que é uma conquista por dia, uma conquista tem que ser desse jeito. E aí eu falo, qual que é o papel do mentor? Por que você deve procurar uma pessoa com experiência e trocar ideia e eventualmente contratar, mas não é só disso que eu estou falando. Mas por que você deve ter quem oriente sua carreira, quem olhe de fora a sua carreira? Por causa da isenção de paixões e por causa da experiência vivida. Tem muita coisa que a gente vai passar na carreira e que não tem jeito de não passar. E tem outro tanto de coisa infinitamente maior que você pode passar na carreira que não precisaria passar. Porque alguém já passou, já sabe o que vai acontecer, já sabe o atalho, já sabe que caminho cortar. Imagina fazer desse mapa o melhor trajeto possível. O mapa que eu falei lá do planejamento de carreira. Você está no ponto A para chegar no ponto B. Você tem que traçar o caminho. Se tiver alguém que te fale, eu te ajudo a chegar lá com muito mais facilidade, isso facilita demais a vida. Encurta o caminho, abrevia sofrimento, sabe? Evita sofrimento. Né? Abreviar é uma coisa, evitar é bem melhor, né? Quer dizer, se você pode ir com mais segurança, tem que ir com mais segurança. Então, por isso que eu falo, não delegue nem para o RH da tua empresa, ou talvez, quero ser duro demais com os RHs aqui, mas muito menos para o RH, se o teu planejamento de carreira. Eu aprendi isso da pior maneira possível, mais uma vez, pegando dica externa, que se eu tivesse alguém que tivesse falado para mim, eu não passaria por aquilo. Eu fui procurar a orientação do banco, né, quando eu estava lá, acabei de me formar, já com 32 anos que eu me formei na faculdade. Eu me formei e procurei a RH da empresa para perguntar que
que curso eu faria de pós-graduação que atendesse mais o banco. E a profissional de RH foi muito, muito útil para a minha carreira, falou o seguinte: Luiz Eduardo, a carreira é tua, não sou eu que vou escolher teu curso. Eu achei disso um descaso, sabe? Naquele momento eu não tinha entendido porque que ela tinha falado aquilo. Né? Hoje eu entendo e eu falo isso para os meus clientes. Eu falei, eu vou fazer o curso que o banco escolher para mim e amanhã eu saio do banco, por iniciativa minha ou iniciativa do banco, e eu fiz um curso para o banco, não foi para mim. Então, esse é o poder da orientação. Esse é o poder do mentor, que nesse caso, como eu falei da minha sogra ali minutos atrás, e estou falando agora dessa profissional de RH que era do Banco Sudameris, que o departamento dela chamava Departamento de Planejamento de Carreira, e ela me deu uma dessa. Ela falou, nós não estamos aqui para planejar a sua carreira, nós estamos aqui para acompanhar a sua carreira e ver o potencial que você tem em cada passo da sua carreira dentro do banco. E como de fato foi muito útil para mim. Mas, na hora que a gente vai, eu vou fazer isso porque é a profissão do meu pai, eu vou fazer isso porque eu acho que dá dinheiro. Você vai ganhar dinheiro e ser infeliz? Esquece, não vai ganhar dinheiro por muito tempo. Ou então não vai aproveitar esse dinheiro do jeito que poderia. Então, o lance é, o tempo todo, pensar nesse tripé que eu falei, é uma das coisas, né? Prazer, satisfação das necessidades e realização. A outra coisa é pensar no porquê. Pensar no porquê significa ter um motivo para executar tudo que você quer executar. Se você não tivesse porquê claro, e às vezes a gente não consegue encontrar sozinho, não consegue. É um exercício sem fim. Por que você trabalha? Porque eu preciso pagar as contas. Por que você trabalha? Porque não tem opção, todo mundo tem que trabalhar. Não é isso. E esse porquê pode ser uma coisa muito, muito nobre, como para ajudar a humanidade, não sei o quê, qualquer coisa assim. Como assim, eu trabalho porque eu quero ter um padrão de vida X. Aí a pergunta, mas o que quer dizer esse padrão de vida? Né? Tem gente que fala assim, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor. O que você vai fazer quando você for diretor? Tem que desdobrar isso. O que você se vê fazendo quando você chegar no nível de gerente ganhando salário de 5 dígitos? Né? Eu vou morar numa casa melhor do que eu moro, vou poder ajudar minha mãe, enfim, tem um monte de coisa que é nobre pra caramba. Vou pôr meu filho numa escola melhor, vou fazer uma viagem por ano com a minha esposa ou com o meu marido, enfim. Mas o motivo tem que ser um motivo significativo para você. A relevância é o que faz o profissional se motivar para trabalhar. Eu falo assim, tem gente que fala assim, eu preciso de motivação, hoje eu acordei chateado, desmotivado por qualquer motivo, e tô com a produtividade baixa, com a energia baixa e tal. Pensa no teu porquê. Pensa no teu porquê. Ou bate um papo com aquela pessoa que te eleva o astral, que te ajuda a pensar o lado positivo do negócio. E pensar o lado positivo do negócio, esse é o papel do mentor. Oi, Flávio, agora que eu vi você aí. Você pensar no lado positivo do negócio não quer dizer ignorar os perigos, os riscos e tudo mais. É positivar isso a ponto de falar, apesar disso tudo, dos riscos, dos problemas que estão acontecendo, eventualmente os problemas são de fato significativos, que pode de fato te desmotivar de alguma forma, te deixar mal, mas se a pessoa te ajuda a enxergar o problema e te colocar do tamanho que seja maior do que aquele problema para superar o problema, ou inteligente o suficiente como o rio que contorna o obstáculo e segue, né? Porque é questão de inteligência, questão do que eu faço com isso? Eu posso superar esse problema? Tem problema que dá, tem problema que não dá. Né? Tem um ditadinho aí que corre na internet aí, aliás é bem antigo, bem antes da fama da internet, que fala o seguinte, você tem um problema, se você pode resolver, ele deixa de ser problema. Você resolve. Se você não pode resolver, ele também não é problema, porque não tem o que fazer. Então, ter o sangue frio para pensar dessa forma é importante.
Ô, entrou minha prima Carol. Tudo bem, Carol? É importante você saber o teu tamanho, né? Aí entra um dos principais requisitos do profissional de alta performance, do profissional que ganha o salário de 5 dígitos, que é a autoestima elevada. A autoestima elevada é que te mantém energia, que te mantém a positividade, que te mantém no foco para você seguir em frente. E ela pode ser abalada. A autoestima é a diferença de atenção que você dá para o seu sucesso, seus pontos positivos, seus elogios, conquistas e tudo mais, versus críticas, insucessos, ainda que momentâneos, eventuais perdas, tal. Se você estiver dando atenção mais para o negativo do que positivo, a autoestima cai. E é um exercício instantâneo que a gente normalmente, ou na maioria das vezes, não consegue fazer sozinho. Né? A não ser que tenha alguém que te fale ali, ó, pensa nisso, e basta pensar pro queixo levantar de novo. E aí eu faço sempre uma analogia com isso, eu falo, o cara que tem autoestima elevada, ele tem o queixo levantado e não o nariz. Né? Nariz empinado não serve para nada, não ajuda em nada profissionalmente. Então, gente, os primeiros passos de carreira, eles são basicamente isso. Você tem que ter um plano. Esse plano não é de jeito nenhum uma relação de intenções. Sabe quando você faz, tipo, eu dei exemplo agora há pouco, de intenção de ano novo. Tem vários momentos que a gente faz isso. Não, agora mudou tal coisa, tal, o chefe novo, o emprego novo, tal. Eu vou fazer assim, 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 até cair na rotina de novo. A rotina é bom, serve para uma coisa a rotina. Para você ter uma sequência de fatos que te deixe, que te faça lembrar das coisas, que te dê uma ordem no dia a dia. Mas a rotina pela rotina, eu levanto de manhã, eu sei o que vai acontecer no meu dia, não vai te levar ao sucesso profissional. Não vai. Se caiu na rotina, o que eu vou fazer de diferente no dia a dia? E nessa hora, a maioria das pessoas não consegue enxergar sozinho. Não consegue, não dá conta de enxergar sozinho. Por quê? Porque, porra, é aquele negócio. Um ditado que pode ser para o bem e para o mal. Né? Diz que para você percorrer um caminho de 5.000 quilômetros, você precisa enxergar só 60 metros. O problema é que as pessoas ficam enxergando 60 metros o tempo todo, não conseguem enxergar o que tem naquele caminho todo. E aí, se não tiver alguém que olhe por cima e fala, opa, presta atenção, o perigo está ali, a oportunidade está ali. Né? E aí pode fazer toda a diferença para quem tem só um plano de intenções. O plano de carreira, o planejamento de carreira, é uma estrutura, um método que você tem que seguir. E aí fala assim, mas porra, que coisa chata, até para trabalhar agora. Não é para trabalhar. É para ter sucesso profissional, ganhar salário de 5 dígitos, é para ter o cargo que você sonhou para isso. Se for só para trabalhar, vai lá e executa e acabou. Não tem milagre nisso, não tem dificuldade. É simples. Agora, o que eu quero da minha vida? É com essas pessoas que eu gosto de falar, que tem ambição, que tem um valor profissional que ela percebe e que quer compartilhar isso. E compartilhando, ganhar o melhor salário possível em cima disso. Quer dizer, eu vou ser útil para o meu empregador, eu vou ser útil para quem usar meu serviço prestado, ou produto produzido, enfim, o que for. Eu vou, em última instância, ser útil para a sociedade, porque estou agregando valor para um monte de gente, e vou ganhar bem com isso e vou usufruir disso. Né? Então, ter sonhos, eu acho super legítimo. Hoje eu fiz acho que um comentário que eu fiz a respeito da live, eu falei, você tem sonhos ou tem metas? Os sonhos, eles geram metas. Eles podem virar metas. Então eu tenho um sonho, eu transformo isso em meta, e eu tendo meta eu consigo fazer um plano de ação. Se eu tiver sonho e deixar no sonho, vira um peso. Sabe aquele negócio que nunca acontece?
Então eu tenho aquele sonho e eu penso nele de vez em quando, tal, mas a vida é isso, a vida é aquilo, e não sai da fase do sonho. E com isso fica muito, mas muito pesado. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito do que o Belarmino falou. Eu falei que o Belarmino, o caso dele, não teve um final feliz, se bem que não chegou no final, né? Quer dizer, final é final de vida. E ele falou aqui, ó, não teve, mas o ensinamento serviu para suportar a pressão e permitir que eu achasse o caminho alternativo, e hoje colho os bons frutos disso. Eu, na verdade, eu nem sei quais são os frutos, e fico super feliz com isso, Belarmino, porque eu acho que passar se me permite, eu vou dar um brief. Belarmino foi mentorado meu numa empresa e, passado tempos que a gente tinha terminado a mentoria, ele foi desligado da empresa e hoje está me falando que está colhendo frutos e eu tenho certeza que vai ficar melhor do que estava, sabe? Não por ser essa ou aquela empresa, mas pelo potencial e por encarar as coisas positivamente. Nem tudo na nossa carreira está na nossa mão. Nem tudo que acontece na nossa carreira está na nossa mão. A gente sofre influências externas, influências. Imagina agora, nesse momento de pandemia, quanta gente está ou desempregada ou com muito medo de perder o emprego. Só que eu conheço um contingente enorme de pessoas, e aí eu falo com muita satisfação que eu sou uma dessas pessoas. Né? A For Winners é uma dessas empresas, e vários dos meus clientes são, que estão melhor do que estava no meio do ano passado, no começo do ano passado. Ah, mas tem milagre? Tem? Não, não tem. É o jeito de encarar o problema, é o jeito de encarar. O que eu quero fazer com isso? Eu aprendi sofrendo. Hoje eu ajudo as pessoas, meus clientes, a fazerem isso, e tanto, normalmente, tanto pessoa física quanto jurídica e tal, mas às vezes as coisas se misturam, né? A pessoa jurídica que contrata, mas é a física que usa o trabalho, usa o serviço e tal. Mas o que é importante é a gente saber que tem variáveis que não são controláveis. E como que você se vira nessa hora? Estando preparado. Estando preparado. E estando absurdamente preparado para aquilo que é previsível, a gente se vira no imprevisível, como é o caso da pandemia, quarentena e tudo mais. Né? Quem estava preparado para isso? Ninguém conhecia uma situação dessa. Né? A não ser em ficção, e nas piores filmes de terror que você fala de uma pandemia, de uma parada mundial e tal. Mas quem estava mais seguro, e aí nunca vi ninguém sozinho, sem nenhum apoio de rede, de suporte, que tivesse preparado para falar, não, eu me viro. Nessa hora você olha para o lado e fala, quem vai me ajudar? E tem bastante gente preparada para ajudar. O Neto pediu para entrar aqui, estou liberando para você aqui, Neto. Vamos lá, boa noite. Tá entrando? Não, não entrou. Segundo o insucesso de hoje. Ah, beleza. Vamos lá, então. Então, gente, eu estou caminhando aqui para o final, nós estamos aqui há 45 minutos no ar. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês, e tem, assim, participações especialíssimas aqui. E aqueles que estão sempre comigo, eu sempre agradeço, e dá para falar aqui sempre com vocês, tal. Mas tem minha prima Carol aí que entrou, e a Vânia, que também é uma amiga nova de rede social, o Marcos Ferraz, que é meu amigo de adolescência lá de Americana. Eu agradeço muito aí a presença de todos, e eu fico aqui à disposição, se alguém tiver alguma pergunta aqui para fazer, mesmo que escrita aqui. Obrigado, Vânia. Apareça sempre e vamos fazer aquela junto. Já tá, vamos combinar logo mais. Eu quero
disponibilizar aqui rapidinho, mesmo que por escrito, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, comentário para fazer aqui sobre o que eu falei até agora. Eu espero aqui alguns segundos para ler o que vocês falaram. E, se não, eu vou encerrar aqui agradecendo muito vocês pela participação, pela oportunidade de falar da coisa que eu mais gosto na vida. E o Avancini está falando, o Ricardo Avancini está falando que a conversa é sempre boa. Aqui a gente conversa, né, muito. E, e aí, Neto, eu vou ser o contraponto seu aqui. Na vida teremos várias carreiras, é uma afirmativa muito pesada. Às vezes não, cara. Às vezes o cara acerta a veia e ali ele é feliz por 35 anos lá e boa, né? E na hora que para mesmo. Não tem nada de errado com isso. O errado não, o que eu não concordo, que não tem certo ou errado, né? Na vida cada um vive a sua vida conforme ela se apresenta, conforme você se mostra aberto para ela. Mas o que é ruim é você ou querer se obrigar, como tem muito estagiário hoje que fala, não, eu quero trabalhar de 2 em 2 anos em cada empresa, e se obriga a isso, e, e sofre por isso, porque quando está 2 anos numa empresa, não estou mais aprendendo mais nada aqui, tenho que sair, e às vezes tem todas as oportunidades do mundo para se desenvolver. E por outro lado, aquele que ficaria pegado numa empresa, sem perceber que o mundo está mudando, que a profissão está acabando. Tem gente que a profissão está acabando e não percebe. Então, eu quero ser esse contraponto aí de propósito, tá, Neto? Porque, assim, para mim é isso. Eu tive mais de uma carreira e eu conheço gente que foi super feliz trabalhando na mesma coisa a vida inteira e, de fato, feliz, certo? Então, assim, quando se aposenta, fala, agora eu vou viver por exemplo, vou viver para a família e na casa da praia, ou tem um amigo meu que se aposentou de fiscal de renda. O cara super íntegro, super honrado, virou harleiro com 65 anos de idade, vai para o Chile, vai para sei onde, de Harley Davidson. Então, e ele trabalhou a vida inteira na carreira dele lá. Não tem nada de errado estar aqui ou estar ali. O problema é, você não pode ser infeliz fazendo o que você faz. Você não pode ganhar menos daquilo que você pode ganhar. Você não pode castigar sua família porque você escolheu uma profissão que te deixa infeliz na vida. E aí você leva essa infelicidade para casa. Certo? Nada contra as profissões de risco, profissões que trabalham de madrugada, né? Desde que isso não torne um inferno a vida da pessoa em casa, na família. Então, eu prego isso e procuro isso o tempo todo na minha vida profissional e pessoal, que é a máxima que me norteia aqui, que é feliz no trabalho, feliz na vida. Porque se você estiver infeliz no trabalho, por qualquer motivo, seja por questões financeiras, seja por uma insatisfação com o chefe, com o que for lá, você transformar a sua vida numa vida infeliz, o ciclo não tem fim. Então, cai a produtividade, cai a interação com família, a satisfação de estar em grupo e tal, e isso tem consequências devastadoras. Aproveito para falar assim, não é porque eu estou com problema com o chefe, hoje eu estou infeliz. Não, momentâneo, o seu problema é o chefe, a empresa te satisfaz, tal, articula para driblar esse chefe e ir para outro lugar dentro da própria empresa. Tem muitas empresas que dão essa possibilidade. Não faça uma pessoa determinar a tua vida. Mas se for intransponível esse obstáculo, é a história do rio. Contorna o obstáculo e segue a vida. Nós somos as únicas pessoas que vamos estar juntos, né? Quer dizer, e aí eu falo, o esposo está aqui do meu lado aqui. Eu falo assim, quem vai estar comigo até o último minuto sou eu. Eu não posso garantir que ela vai estar, que meu filho vai estar, que ninguém vai estar. Então, se eu não fizer tudo para ser feliz, muito dificilmente eu vou fazê-los felizes. Então, é isso. E o trabalho tem um peso significativo nisso, não só pelo tempo que toma, e tem muita gente que fala aquele negócio, né, que vira jargão, a gente vive as 8 melhores horas dos 35 melhores anos da nossa vida no trabalho. E por isso tem que ser legal.
tem que ser legal, tem que pagar bem, tem que realizar a gente, não é só ser bacaninha, né? É um conjunto de exigências que o trabalho tem que proporcionar para a gente. Mas é muita coisa, não é pouca não. Né? E isso que eu procuro fazer como mentor, procuro orientar meus clientes, meus mentorados, para enxergar a vida desse jeito, né? De forma mais holística possível, mas sem romantismo nenhum, é pragmatismo. Eu preciso ter carro, eu preciso trabalhar bem vestido, eu preciso morar bem, né? E quero tudo isso. Mais do que precisar é querer, né? Então, gente, é isso. Sandra, minha prima também, que legal. Meus pessoas do meu coração estão aqui. Prazer aqui ter vocês. Eu estou encerrando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Quinta-feira tem mais. Eu comunico aí durante a semana que vem o tema e conto com vocês todos aqui na participação. Ok? Beijão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.